Você acha que sente ciúmes porque ama? Acredita de verdade que sua insegurança é apenas um reflexo do quanto você se importa com o outro? Você já se pegou dizendo, é só porque eu gosto demais. E se eu te dissesse que nada disso tem a ver com amor? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Você não sente ciúmes porque ama. Você sente ciúmes porque foi condicionado a reagir assim. A insegurança que consome seus pensamentos, que corrói sua paz, que te faz imaginar mil cenários, ela não nasceu com você. Ela não faz parte da sua essência. Ela foi programada, aos poucos, como uma rotina que você nem percebe que repete. Desde a infância, você aprendeu que amor era posse. Aprendeu que carinho vinha com cobrança, que afeto vinha junto com medo, e que perder alguém era sinônimo de fracasso. Você aprendeu que amar era sofrer, e aceitou isso como verdade. Mas e se tudo isso for apenas o resultado de condicionamento? Quem disse isso, há mais de um século, foi John B. Watson, o pai do behaviorismo, um homem que não teve medo de desafiar tudo o que se dizia sobre a alma humana. Watson olhou para os sentimentos, emoções e comportamentos e fez uma pergunta incômoda. E se nada disso for inato? E se tudo for aprendido? Ele dizia, dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, e meu próprio mundo para criá-las, e eu garanto que posso treiná-las para se tornarem qualquer tipo de especialista, médico, advogado, artista, comerciante, até mesmo mendigo ou ladrão. Essa afirmação é chocante, provocadora, mas profundamente reveladora. Ela rasga a ideia de que somos quem somos por natureza e joga luz sobre uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Você é, em grande parte, resultado do ambiente em que cresceu. As emoções que você sente, medo, raiva, ciúmes, carência, são respostas condicionadas a estímulos que você experimentou repetidas vezes. Você aprendeu a reagir assim. Você aprendeu que, para manter alguém por perto, precisava se diminuir, precisava controlar, precisava vigiar. Mas isso não é amor, é condicionamento. O behaviorismo nos mostra que comportamentos são aprendidos por associação. Se você cresceu ouvindo que quem ama sente ciúmes, você passa a associar o ciúme ao cuidado. Se te disseram que amar é sofrer, você passa a desconfiar quando algo vai bem demais. É como se a sua mente dissesse, algo está errado, isso não pode ser amor de verdade. Watson não estava apenas falando sobre profissão, status ou futuro. Ele estava falando sobre o que nos torna humanos, sobre como, desde pequenos, somos moldados, por palavras, por olhares, por silêncios, por recompensas e punições. E o que isso tem a ver com o que você sente hoje? Tudo. Porque se você aprendeu a reagir com insegurança, você pode aprender a reagir com confiança. Se aprendeu que o ciúme é uma prova de amor, você pode aprender que o verdadeiro amor é liberdade. E se aprendeu que precisa controlar para não ser abandonado, você pode aprender que relações saudáveis se constroem com base na escolha, não no medo. O poder disso é imenso, porque mostra que você não está preso ao que sente. Você não é refém da sua mente. Você pode reprogramar os seus padrões, mas para isso é preciso coragem. Coragem de olhar para si mesmo e admitir: o que eu sinto não é inevitável, é aprendido, e se foi aprendido, pode ser mudado. John B. Watson abriu a porta. Ele nos mostrou que não somos folhas ao vento, vítimas do destino. Somos terreno fértil para o aprendizado e para a transformação. E agora a escolha está nas suas mãos. Você vai continuar reagindo conforme o script que te ensinaram? Ou vai escrever uma nova história para os seus sentimentos? O amor não precisa do ciúme para ser verdadeiro. A insegurança não é um sinal de cuidado, é um reflexo de condicionamentos mal interpretados. E você não precisa continuar sendo o produto de um ambiente que te ensinou a amar com dor. Você pode quebrar o ciclo, pode aprender de novo, pode libertar-se. E isso sim, é amar de verdade. Vamos começar com os ciúmes. O ciúmes é, muitas vezes, romantizado, transformado em prova de amor, glorificado em músicas, filmes, novelas. As pessoas dizem, se não sente ciúmes, não ama. Mas será mesmo? Essa frase, do ponto de vista behaviorista, não faz o menor sentido. Ela não é apenas incorreta, ela é perigosa, porque justifica controle, invasão de privacidade, possessividade e até violência emocional.
em nome de algo que, supostamente, é amor. Mas o ciúmes, na perspectiva de Watson, não é um sentimento puro e espontâneo, é uma resposta emocional aprendida, é fruto de condicionamento, ele não brota do nada, ele é disparado por estímulos que você aprendeu a interpretar como ameaças. E como esse ciúmes se manifesta? Não é um sentimento bonito como te ensinaram, ele toma forma através de comportamentos observáveis, ações reais, concretas, que podem ser vistas, medidas e até reproduzidas em laboratório. Verificar o celular do parceiro, vasculhar conversas, exigir senhas de redes sociais, controlar roupas, horários, amizades, ficar em silêncio passivo-agressivo após ver uma curtida no Instagram, alterar o tom de voz sem nem perceber, fazer cobranças veladas, chantagens emocionais, ou até ameaçar ir embora, só para ver o outro implorar. Essas atitudes não são excessos de amor, são comportamentos condicionados que surgem diante de estímulos específicos, e é aí que entra o behaviorismo com toda a sua força. Para John B. Watson, o foco da psicologia não deve ser a mente, mas o comportamento. Não se trata de perguntar por que você sente isso, mas como você age diante disso. E mais importante, o que te levou a agir assim. Watson dizia, a psicologia como o behaviorista a vê, é um ramo puramente objetivo da ciência natural. Seu objetivo teórico é a previsão e o controle do comportamento. Isso muda tudo, porque se o comportamento pode ser previsto, ele também pode ser modificado. Se pode ser controlado, pode ser reprogramado. Não importa o que você sente no fundo da alma, importa o que você faz com isso. E o que você faz é resultado direto dos estímulos que você recebeu ao longo da sua vida. Você viu casais se destruindo por ciúmes, viu pessoas dizendo, ele só faz isso porque me ama, viu o ciúme sendo retratado como parte natural de toda relação. E mais do que ver, você absorveu isso. Você foi condicionado. Talvez, lá na infância, você viu seus pais brigando por desconfiança, ou presenciou alguém sendo traído, e aquilo ficou gravado como um alerta eterno. Talvez alguém te ensinou, mesmo sem palavras, que quem não vigia perde, e que o amor verdadeiro só existe se vier com uma pitada de dor. Mas o que o behaviorismo diz? Que nada disso é fixo, nada disso é imutável. Você aprendeu a ser assim, e tudo que é aprendido pode ser desaprendido. O ciúmes não é um instinto incontrolável, é um hábito, uma sequência de respostas emocionais e comportamentais que foram reforçadas ao longo do tempo. E reforço, no behaviorismo, é palavra-chave. Se você sente ciúmes e, ao agir com controle, sente que ganhou segurança, você foi reforçado a repetir esse comportamento. Você aprendeu que controlar te dá paz, ainda que momentânea. E assim, a cada vez que você age por ciúmes, esse padrão se fortalece, fica mais automático, mais difícil de quebrar. Mas difícil não é impossível. Se o ciúmes é comportamento aprendido, ele pode ser substituído, pode ser ressignificado, com novos estímulos, novas respostas, com autoconhecimento, consciência e treino, você pode criar novos padrões. Watson acreditava que somos moldados pelo ambiente, e se o seu ambiente te ensinou que ciúmes é amor, é hora de se expor a um novo ambiente, um ambiente que valorize a liberdade, que valorize a confiança, que valorize relações construídas com maturidade emocional, e não com jogos psicológicos, porque amar não é vigiar, não é dominar, não é medir o afeto pela quantidade de crises. Amar é escolher ficar, mesmo podendo ir, é confiar, mesmo sabendo que existe risco, é permitir que o outro seja livre e ainda assim querer estar junto. E sim, isso pode ser aprendido também. Você pode condicionar-se à segurança, pode treinar sua mente para confiar, pode aprender que o amor verdadeiro não sufoca, ele respira. E tudo isso começa quando você para de repetir o que foi ensinado e começa a escolher conscientemente o que quer viver. Agora pense nisso. Você, ao demonstrar ciúmes, já recebeu a atenção do parceiro? Já sentiu ele se aproximando? Já percebeu que ele mudou o comportamento? Evitou uma amizade? Deixou de curtir uma foto? Passou a te dar mais satisfações? Ou, ao contrário, você foi ignorado? Teve seus ciúmes minimizado? Se sentiu ainda mais rejeitado, invisível, descartável? Essas experiências não passam em branco.
Elas marcam, elas ensinam. Cada uma delas deixa uma impressão no seu sistema de aprendizagem emocional. E o que o seu cérebro faz com isso? Ele cria associações. Se uma vez você demonstrou ciúmes e logo depois recebeu atenção, se a pessoa parou o que estava fazendo e veio te acalmar, se ela mudou de atitude por sua causa, seu cérebro aprendeu silenciosamente, quase como um sussurro, demonstrar ciúmes, chaves ganho de controle ou atenção. Esse é o coração do reforço positivo, um conceito poderoso, presente na base do behaviorismo, que Watson usava para explicar como comportamentos são mantidos ou eliminados. Se uma ação gera uma consequência agradável, essa ação tende a se repetir. É simples e brutalmente eficaz. Assim como o cão de Pavlov aprendeu a salivar ao ouvir o sino, porque associava o som à comida, você aprendeu a reagir com ciúmes a determinados estímulos, uma curtida diferente, um tempo de resposta maior no WhatsApp, uma conversa que te soou estranha, uma ausência, um olhar, um silêncio, estímulos aparentemente neutros, mas que para você disparam um alarme interno. E esse alarme não surge do nada, ele foi instalado, ele é fruto de uma rede de reforços construídos ao longo do tempo. Talvez no início, você nem fosse tão ciumento assim, mas cada vez que você expressou ciúmes e teve uma recompensa, fosse ela atenção, mudança de comportamento, ou até um simples, eu gosto disso porque mostra que você se importa, o comportamento foi reforçado. Reforço é isso, não é só o que acontece, é o efeito que aquilo causa no seu comportamento futuro. E no behaviorismo, isso explica por que alguns padrões emocionais parecem tão difíceis de quebrar. Eles não estão só no que você sente, estão na forma como o mundo te respondeu quando você sentiu. Estão na recompensa invisível que você recebeu, mesmo sem perceber. E aqui mora um ponto essencial. Você pode não gostar de sentir ciúmes, pode se culpar, se julgar, se prometer que vai mudar. Mas se esse comportamento continuar trazendo algum tipo de reforço emocional, ele vai persistir. Por isso, o behaviorismo nos ensina que mudar não é só querer, é mudar o ambiente, é mudar o tipo de consequência que você permite ao seu comportamento, é parar de alimentar o ciclo. Imagine a mente como um grande sistema de estímulo, resposta, consequência. Se a consequência reforça a resposta, o circuito se fecha, o comportamento se repete. A cada volta ele se torna mais automático, mais rápido, mais inconsciente. Então, quando você sente ciúmes e tem a necessidade urgente de reagir, de mandar mensagem, de investigar, de confrontar, saiba que seu cérebro não está te sabotando. Ele está executando um padrão que aprendeu a ser eficiente. Mas aqui vem a notícia mais poderosa. Tudo isso pode ser reprogramado. Watson mostrou que somos, sim, altamente condicionáveis, mas também somos recondicionáveis. Nada está gravado em pedra. Se seu comportamento foi aprendido, ele pode ser modificado, com novos estímulos, novas respostas, novas consequências. E isso exige consciência, exige sair do piloto automático emocional, exige coragem para interromper o ciclo e dizer, dessa vez, eu não vou reagir do mesmo jeito. Porque a mudança começa quando você para de recompensar o comportamento que quer eliminar. Quando você escolhe não agir por impulso. Quando você sente os ciúmes batendo, mas decide observar, respirar, refletir, em vez de reagir da mesma forma de sempre. Esse é o primeiro passo para a autonomia emocional. E mais que isso é o início de um novo condicionamento, o de viver relações sem o peso da vigilância constante, sem transformar amor em batalha, sem confundir presença com posse. O ciúmes pode ter sido útil um dia, pode até ter te protegido, mas hoje talvez ele esteja te afastando de tudo que você mais quer. Paz, confiança, amor verdadeiro. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para romper esse ciclo, para reescrever o roteiro emocional que te ensinaram, e finalmente descobrir o que é amar com leveza, com liberdade, sem o grito silencioso da insegurança escondida atrás dos ciúmes. Agora vamos falar da insegurança. A insegurança é um estado emocional, mas ela também é condicionada. Ela não nasce do nada, ela é construída aos poucos, através de repetições, de rejeições constantes, de críticas sutis, mas cortantes.
de comparações que te fizeram acreditar que você nunca seria o suficiente. Você não nasceu inseguro, você foi ensinado a duvidar de si, a se olhar no espelho e encontrar defeitos, a desconfiar quando alguém diz, eu te amo, como se o amor fosse algo que você tivesse que merecer o tempo todo. E aqui entra novamente a força do behaviorismo. Watson rejeitava completamente a ideia de que emoções complexas, como medo, raiva ou amor, fossem instintos natos. Para ele, essas emoções não são herdadas, são aprendidas, e ele foi além da teoria. Watson conduziu um dos experimentos mais controversos da história da psicologia, o experimento do pequeno Albert. Nesse experimento, ele pegou um bebê, Albert, que inicialmente não tinha medo de um rato branco. Era um animal neutro, até mesmo curioso, mas Watson fez algo que mudaria completamente a percepção daquele bebê. Cada vez que o rato aparecia, um som altíssimo e assustador era emitido atrás de Albert. O som causava medo, e o rato estava sempre lá. Resultado, o bebê passou a associar o rato ao susto, e com o tempo desenvolveu medo do rato, mas não só dele. Albert passou a temer tudo que se parecesse com ele. Coelhos, cães peludos, casacos de pele, até barbas brancas. Essa experiência provou algo chocante. O medo é condicionado. O medo não nasce com a gente, ele é ensinado pelo ambiente. E se o medo pode ser condicionado, a insegurança também pode. Pense em quantas vezes na infância você ouviu que estava errado, que era burro, que era sensível demais, ou que precisava se comportar como fulano. Pense em quantas vezes foi rejeitado, ignorado, deixado de lado, ou sentiu que só recebia amor quando tirava boas notas, fazia tudo certo, ou se calava. Esses momentos, por mais simples que parecessem, foram estímulos emocionais fortes. E o que o seu cérebro fez com eles? Aprendeu, gravou, condicionou. A cada rejeição, a cada crítica, a cada indiferença, nascia uma associação invisível. Eu não sou o suficiente. Preciso fazer mais. Se eu for eu mesmo, vão me deixar. Se eu errar, vou perder o amor. E é assim que nasce a insegurança. Não como uma emoção pura, mas como uma rede de respostas comportamentais reforçadas ao longo da vida. Você talvez nem perceba, mas ela está presente em cada desculpa por incomodar, em cada você deve estar ocupado, então nem precisa responder, em cada tudo bem, não foi nada, mesmo quando foi. Está nas palavras que você engole, nas vontades que você silencia, no medo de parecer fraco, carente ou inadequado. A insegurança não é fraqueza emocional, é o resultado de anos de condicionamento negativo, é o produto de um ambiente onde seu valor sempre foi colocado em dúvida e onde você aprendeu que precisava se esforçar para ser aceito. Watson nos mostra que emoções como essa podem ser condicionadas através do ambiente, mas isso também significa que podem ser descondicionadas. A cura da insegurança não está em tentar se convencer de que você é bom o bastante. Está em modificar os estímulos. Está em parar de se expor a reforços que confirmam essa insegurança. Está em reconstruir um ambiente interno e externo onde você seja aceito como é, e não por desempenho. Você não precisa mais da aprovação de quem nunca te enxergou. Você não precisa se moldar para caber no afeto de ninguém. Você pode, com treino, consciência e exposição a novos padrões, condicionar-se à segurança emocional. E isso começa com pequenos comportamentos. Dizer o que pensa, mesmo com medo. Estabelecer limites, mesmo tremendo por dentro. Reconhecer suas conquistas, mesmo que ninguém aplauda. Interromper padrões de autossabotagem, mesmo que a voz interna diga, você não consegue, porque assim como o medo foi ensinado, a coragem também pode ser. Watson mostrou que somos, sim, produtos do ambiente, mas hoje você tem uma vantagem que o pequeno Albert não tinha: consciência, livre-arbítrio, escolha. Você pode criar um novo ambiente, pode ser o seu próprio laboratório emocional, pode começar hoje a construir, passo a passo, uma versão sua que confia em si mesma, não porque é perfeita, mas porque está disposta a se libertar de tudo o que te fez acreditar que não era suficiente. Quando você confia em alguém e é traído, essa experiência marca. Não é apenas uma lembrança, é um registro emocional profundo. É como se algo dentro de você dissesse, isso não pode acontecer de novo.
Quando você se expõe e é rejeitado, isso não passa despercebido, deixa uma cicatriz invisível que ninguém vê, mas que você sente toda vez que tenta se abrir de novo, toda vez que pensa em confiar, toda vez que pensa em amar com leveza, mas sente o peso do medo. E o que o seu cérebro faz com isso? Ele tenta te proteger, mas essa proteção na prática se transforma em barreiras emocionais. Você começa a evitar se entregar, a guardar sentimentos, a duvidar de intenções verdadeiras, a se perguntar, mesmo que em silêncio, será que essa pessoa também vai me trair? Será que, se eu mostrar quem eu realmente sou, ela vai embora? E sem perceber, você começa a criar comportamentos defensivos. Você começa a se comparar com os outros, porque acha que, se for melhor, mais bonito, mais interessante, talvez não te deixem. Começa a buscar validação constante, porque o silêncio do outro te causa ansiedade, porque você aprendeu que, se não houver sinal de aprovação, talvez venha o abandono. Tudo isso são respostas aprendidas, condicionamento puro. Você não está estragado, você não é dramático, você não é carente demais. Você é alguém que viveu experiências emocionais fortes e aprendeu, como qualquer ser humano, a adaptar seu comportamento para tentar sobreviver emocionalmente. Watson falava que somos resultado de estímulo e resposta, e quando os estímulos da vida foram rejeição, traição, abandono, humilhação, as respostas que você desenvolveu não foram sinais de fraqueza, foram formas de se proteger da dor. Você não é inseguro por natureza, você foi moldado para ser assim, moldado por palavras que te diminuíram, por silêncios que te feriram, por ausências que te ensinaram que não podia contar com ninguém. A insegurança que hoje parece parte da sua identidade, na verdade é só uma camada de condicionamento emocional. Ela foi aprendida, e tudo o que é aprendido pode ser desaprendido, ou melhor dizendo, recondicionado. Você não precisa continuar vivendo como se estivesse sempre prestes a ser rejeitado. Não precisa mais carregar a culpa de sentir demais, confiar demais, esperar demais. Você não precisa mais fugir da dor como se ela fosse inevitável, porque agora você entende. A dor do passado moldou o seu comportamento, mas não precisa definir o seu futuro. Watson defendia que, com os estímulos certos, poderíamos formar qualquer comportamento, e isso também vale para você. Você pode, com tempo e paciência, começar a construir um novo padrão emocional. Pode treinar o seu cérebro a confiar de novo. Pode ensinar a si mesmo que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Pode aprender a amar sem o medo constante de perder. Pode parar de viver à espera da dor e começar a criar espaço para a segurança emocional. E isso começa por reconhecer. Você não é o que te fizeram sentir. Você é o que você escolhe fazer com isso agora. Sim, você foi condicionado à insegurança, mas agora você pode se condicionar à liberdade, à leveza, ao amor que não pesa, ao afeto que não fere, à paz de ser quem é, sem precisar implorar por aceitação. Esse é o poder do behaviorismo quando aplicado na vida real. Ele tira o foco da culpa, tira o peso do "você é assim" e coloca a responsabilidade no que pode ser feito a partir de agora. Você foi moldado pelo ambiente, mas agora pode escolher o ambiente que vai te reconstruir. E isso muda tudo. Watson dizia que o comportamento humano é previsível. Basta conhecer os estímulos e as respostas. Essa ideia, à primeira vista, pode parecer fria, como se estivéssemos reduzindo emoções profundas a simples reações, mas é justamente essa visão objetiva que nos ajuda a entender por que fazemos o que fazemos, mesmo quando isso nos machuca. E quando entramos no território dos relacionamentos, existe um tipo de estímulo que é ainda mais poderoso, mais viciante, mais destrutivo do que parece: o reforço intermitente. Esse tipo de reforço acontece quando você nunca sabe quando será recompensado. É como viver num jogo emocional. Você entra em uma relação esperando amor, mas o que recebe é incerteza. Às vezes o parceiro te trata bem, diz que te ama, te envolve com carinho, atenção, presença. Mas no dia seguinte, vem o gelo, o silêncio, a frieza. Um dia ele te elogia, faz você se sentir especial. No outro te ignora como se você fosse invisível. E você, sem perceber, começa a se perder nesse ciclo. Seu cérebro tenta entender: o que eu fiz de certo ontem? O que eu fiz de errado hoje?
Como posso agradar, consertar, resolver? E assim nasce a obsessão pelo afeto. Você começa a buscar o reforço emocional, aquele carinho, aquele gesto de validação, mesmo sem nenhuma garantia de que ele virá. E pior, quando ele finalmente vem, mesmo que tarde ou pequeno, você o interpreta como prova de amor. Mas não é amor, é reforço intermitente. Esse é o mesmo princípio usado em máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando vai ganhar, mas continua jogando, porque às vezes ganha, e quando ganha a dopamina sobe, o prazer aparece e o cérebro registra. Valeu a pena tentar. Relacionamentos baseados nesse tipo de reforço são campos minados emocionais. Eles não nutrem, eles viciam. Você se prende ao outro não porque ele te faz bem, mas porque ele de vez em quando te faz sentir algo bom. E esse, de vez em quando, é suficiente para te manter preso. É por isso que relacionamentos tóxicos são tão difíceis de abandonar, porque eles não são ruins o tempo todo. Se fossem, seria mais fácil sair. Mas o problema é justamente esse. Às vezes são bons, e esse, às vezes, cria esperança, cria dependência, cria desejo de continuar tentando, mesmo que tudo em você esteja implorando para parar. Você não está amando demais, você está condicionado demais. Watson defendia que ao controlar os estímulos, é possível controlar o comportamento, e o que muitos chamam de coração quebrado, ele chamaria de condicionamento emocional, reforçado por estímulos intermitentes. Quando você recebe carinho apenas de forma imprevisível, você se torna escravo da espera. Vive cada dia na expectativa de que hoje pode ser o dia do prêmio. Hoje ele pode te notar. Hoje ela pode te tratar bem. Hoje pode ser diferente, e isso destrói a sua autoestima, desgasta a sua energia emocional e transforma você em alguém que aceita migalhas, esperando por banquetes que nunca vêm. Mas aqui está a parte importante. Se esse condicionamento foi construído por estímulos externos, ele também pode ser desconstruído. Você não precisa continuar jogando esse jogo. Não precisa esperar por recompensas que só vêm quando o outro decide. Você pode, com consciência e novos padrões, reprogramar seu comportamento afetivo. Como? Parando de responder aos mesmos estímulos, deixando de buscar validação onde só há instabilidade, parando de aceitar o mínimo como se fosse muito, enxergando que o reforço intermitente não é sinal de amor, é sinal de controle emocional disfarçado de afeto. Watson diria: preveja o comportamento, controle o estímulo, transforme o resultado. Isso vale para os laboratórios, mas também vale para a vida, principalmente para o amor. Você não precisa mais ficar preso em ciclos que te sugam. Você pode aprender a identificar o padrão, romper com ele e escolher conscientemente criar um ambiente emocional onde o amor não dependa do acaso, mas da consistência, da verdade e do respeito mútuo. Mas tem saída, e é aqui que entra o poder real do behaviorismo, a parte que muitas vezes é esquecida quando falamos de condicionamento, porque se comportamentos são aprendidos, eles também podem ser desaprendidos, ou melhor, extintos e reconstruídos. Você pode aplicar os princípios de Watson na sua própria vida, não para se tornar frio, automático, insensível, mas para se libertar dos padrões emocionais que te aprisionam. Tudo começa com consciência. A primeira etapa é identificar os estímulos que disparam em você as respostas que te machucam. É uma curtida numa foto? Uma resposta seca? Uma ausência que dispara memórias antigas? Uma comparação que você faz sem perceber? Anote, observe, nomeie. Entender os gatilhos é como acender a luz num quarto escuro. Não resolve tudo, mas mostra onde estão os obstáculos. O segundo passo é o mais desafiador: mudar a sua resposta a esses estímulos. Ao invés de reagir com ciúmes, com controle, com autoagressão emocional, escolha não reforçar o comportamento antigo. Você sente o impulso de cobrar, de confrontar, de implorar por validação, mas respira, observa e decide não alimentar o ciclo. Isso é força, isso é recondicionamento. É assim que o behaviorismo trata da extinção comportamental. Quando o estímulo não é reforçado, ele perde força. Quando você para de reagir da forma esperada, o comportamento começa a desaparecer. Isso exige paciência, porque o velho padrão vai gritar, vai tentar te puxar de volta, vai dizer que se você não agir, vai perder tudo.
Mas a verdade é que, se você continuar agindo como sempre agiu, você vai continuar perdendo a si mesmo. Então vem o terceiro passo, e talvez o mais bonito de todos: usar o reforço positivo em si mesmo. Simulação. Você pode ser o seu próprio agente de mudança. Pode construir uma nova estrutura emocional, com base na autocompaixão e no autocuidado. Quando você reage com maturidade, se elogie. Não é ego, é fortalecimento. Quando você confia ao invés de controlar, celebre internamente, mesmo que ninguém veja, mesmo que a outra pessoa não reconheça, porque o comportamento saudável também precisa ser recompensado. E se o mundo não faz isso por você, você precisa fazer. Cada pequena vitória importa. Cada vez que você escolhe o autocontrole ao invés da impulsividade, cada vez que você respeita seu silêncio em vez de forçar um diálogo que só vai te ferir, cada vez que você ama sem perder a si mesmo, tudo isso fortalece um novo padrão. E segundo Watson, padrões podem ser condicionados. Você não precisa mais viver refém de estímulos que te destroem. Você pode criar novos estímulos. Você pode escolher novas respostas. Você pode construir uma versão de si mesmo que não depende de aprovação externa para se sentir em paz. Isso é behaviorismo aplicado. Isso é ciência emocional, mas também é libertação, porque a partir do momento em que você entende que não é refém das suas emoções, mas sim autor da sua resposta a elas, tudo começa a mudar. Os ciúmes, a insegurança, o medo do abandono, todos eles são ecos de condicionamentos passados, mas você não vive no passado, você está aqui, agora. E agora, você pode escolher recondicionar sua história. Não se trata de ignorar o que sente, mas de escolher o que fazer com o que sente. E essa escolha, quando consciente, tem o poder de transformar tudo. Watson dizia: não há linha divisória entre homem e animal no que diz respeito à psicologia. Essa frase, à primeira vista, pode soar dura, fria, até ofensiva para quem enxerga o ser humano como algo exclusivamente emocional, espiritual, incontrolável. Mas, na verdade, essa afirmação carrega uma libertação silenciosa, porque se não há essa linha divisória, se somos também fruto de estímulos, reforços, punições e repetições, então podemos ser transformados. Significa que você não está fadado a repetir o que te destrói. Significa que seus traumas não são sentenças perpétuas, que sua forma de amar, mesmo que cheia de dor, não é definitiva. Você não está preso aos ciúmes, à insegurança, ao medo de ser deixado, ao apego ansioso. Essas não são suas verdades, são apenas respostas aprendidas. E tudo que é aprendido pode ser reaprendido, resignificado, recondicionado. Esse é o grande poder do behaviorismo. Ele tira você do papel de vítima emocional e te devolve o controle. Não o controle sobre os outros, mas sobre suas próprias respostas, sobre como você escolhe viver, sentir, reagir. Assim como se ensina um cão a sentar, ou um rato a encontrar o caminho num labirinto, você pode ensinar a si mesmo um novo caminho emocional. Você pode treinar uma nova forma de amar, de confiar, de reagir, de viver relacionamentos sem se perder neles. Sim, isso exige esforço, repetição, consistência, mas é possível, é real. Você pode se recondicionar para não explodir de ciúmes quando alguém demora a responder. Pode se reeducar para não procurar nas curtidas alheias a confirmação do seu valor. Pode reaprender a amar sem sufocar, a confiar sem investigar, a entregar sem se anular. Esse é o grande salto da consciência para o comportamento consciente. Watson não negava as emoções, ele apenas afirmava que elas não surgem do nada. São moldadas, molde por molde, estímulo por estímulo, resposta por resposta. E isso te dá poder. Poder de parar o ciclo, poder de cortar padrões, poder de escrever uma nova história emocional com as próprias mãos. Você não está quebrado, você está condicionado, e condicionamento pode ser reescrito, não com frases prontas, não com promessas vazias, mas com prática, com autorresponsabilidade, com a consciência de que cada nova escolha que você faz é uma semente de um novo comportamento que pode florescer. Você pode amar de um jeito mais leve, pode confiar sem medo, pode ser inteiro sem precisar que o outro te complete. Watson via o ser humano como um organismo em resposta constante ao ambiente.
Mas isso não nos diminui, pelo contrário, nos empodera, porque se o ambiente nos molda, nós podemos moldar o ambiente que nos molda, e isso muda tudo. Ciúmes não é prova de amor, insegurança não é sinal de intensidade emocional. Essas ideias foram romantizadas, distorcidas, glorificadas em músicas, filmes e relacionamentos caóticos, mas na verdade, elas são respostas aprendidas, são programações mentais, instaladas aos poucos, em silêncio, por experiências dolorosas que se repetiram. Você sentiu que precisava controlar porque em algum momento perdeu, sentiu que precisava vigiar porque em algum momento foi enganado, aprendeu a desconfiar porque confiar te feriu, e sem perceber, esses episódios foram gravando caminhos automáticos no seu cérebro. Você não escolheu reagir assim, você foi condicionado a reagir assim, e é aqui que entra, mais uma vez, a voz firme e transformadora de John B. Watson, quando ele disse: "Dê-me o controle do ambiente e eu te darei o controle do comportamento." Essa frase é simples, mas carrega um poder revolucionário. Ela afirma que o comportamento humano não é um mistério insondável, mas sim uma consequência lógica daquilo que o cerca, daquilo que ele vive, daquilo que o estimula. E se é possível controlar o ambiente, então também é possível reconstruir quem você é dentro dele. Você pode mudar o ambiente que alimenta sua ansiedade, pode silenciar estímulos que disparam seus medos, pode escolher relações que reforçam sua paz e não sua paranoia, pode limitar o acesso a redes sociais, conversas ambíguas, contextos tóxicos, pode escolher, todos os dias, cuidar da sua saúde emocional como quem cuida de uma ferida, com presença e atenção. Porque quando você muda o ambiente, você começa a moldar novas respostas. Você para de reagir e começa a agir. Você se transforma de espectador emocional em protagonista comportamental. E isso não é teoria, é prática, é ciência, é transformação. Reprogramar-se não é apagar a dor, mas é reeducar o seu cérebro a não viver mais dentro dela. É ensinar seu corpo que o amor não precisa vir com tensão, que o afeto não precisa ser conquistado com medo, que o cuidado não precisa nascer do controle. Você pode se libertar do que te prende, pode desinstalar as crenças que te fizeram pensar que sofrer é amar, pode abandonar os scripts que te colocaram no papel de alguém que implora por presença, pode aprender a estar inteiro mesmo diante da ausência. Isso é viver relacionamentos saudáveis, conscientes, seguros, não porque são perfeitos, mas porque são construídos com escolhas, e não com impulsos. Quando você compreende que os ciúmes e a insegurança são apenas efeitos de experiências anteriores, e que esses efeitos podem ser recondicionados, você entende que tem nas mãos uma ferramenta poderosa de cura emocional. Você não precisa continuar repetindo os padrões que aprendeu. Você pode começar a escrever novos padrões, a partir de hoje. E se isso parece difícil, lembre-se, você já está fazendo o mais importante, está olhando para dentro, está entendendo a raiz, está assumindo o controle. E como diria Watson, se posso prever o comportamento, posso controlá-lo. A previsão vem do autoconhecimento, o controle, da consciência, e a mudança, da prática. Você está no caminho, e o caminho agora é seu.